Então, bom dia a todos. Esther, obrigada pelo convite, esse convite, mesmo que seu, personalizado, assim, personificado, e para todas nós, né, não fez com que as borboletinhas no estômago hoje fossem um pouco mais alvoroçadas, porque nos desafiou a trazer e debater não só temáticas, como autoras, filósofas, que não são comuns em nosso cotidiano na filosofia. Então, eu mesma me via passeando com um livrinho da Nussbaum, né, que entre idas e vindas eu lia, entre aguardar a filha na escola, uma viagem e outra, eu lia alguns textos dela, mas nada com compromisso de ser pesquisado, trabalhado com a profundidade que um momento como esse exige. E também não sei se a gente consegue dar conta da profundidade dado o tempo e o pouco contato que nós temos com as autoras. Eu estava tirando impressão com as demais e é isso, nós fomos desafiadas, isso é muito legal, te parabenizo por isso, a trabalhar com autoras, filósofas, né, e o que pensam, mas também com temas, com a perspectiva do feminino, abordado por elas, né, pelo visto são todos por elas. Tá? Então, muito obrigada por isso, por esse desafio que me joga do colo do Rawls para o colo da Nussbaum. E eu gostei muito, estou gostando muito, é apaixonante. E tudo que a gente tem de uma autora como essa, Nussbaum, então é uma filósofa viva, tá? É uma americana, nascida em 47, ela é uma gracinha, tem várias entrevistas dela, várias falas dela que podem ser buscadas na internet, tá? Traduzidas, acho que tem uma apenas, tá? Enfim, legendadas, até porque ela é uma filósofa muito pouco estudada no Brasil hoje, né? E Nussbaum tem uma produção muito ampla, poxa, o que trabalhar dela, né? Tem uma produção muito ampla. Aliás, o tema que primeiro me surgiria seria o tema da justiça social, que é o tema, que é o livro a partir do qual ela debate com Rawls, né? Constrói sua própria teoria da justiça avançando a partir do pensamento do Rawls, que foi seu professor, né? Mas não é isso que eu quero trabalhar aqui. Eu quero trabalhar outras questões que têm me incomodado nas idas e vindas às escolas por esse dia, nas idas e vindas, nas conversas com nossos alunos, nas idas e vindas para as escolas, onde a gente tem projetos de extensão, como esse da Web Rádio, onde a gente tem discutido com professores angustiados, com o que vai acontecer, com o que está por vir, onde a gente tem discutido com diretores de escola que nos perguntam: Neuci, e agora? O que vai acontecer? Como assim? Eu esperava ouvir de vocês. Não, o que vai acontecer? Porque a gente só sabe pela televisão. Então, o tema da educação tem sido muito espinhoso no sentido de nos perturbar, nos incomodar, e o modo como ele tem sido tratado, abordado. Em um dos textos que eu estava justamente lendo por esses dias, por isso é um texto novo para mim também, ele se chama, é um livro dela maravilhoso, Sem Fins Lucrativos, onde Nussbaum defende a democracia, defende a importância da gente conquistar a democracia onde ela não existe, avançar onde ela existe, é incipiente, e insiste sobretudo no papel das humanidades em relação a isso, compreendendo-se aí o papel da história, da sociologia, da filosofia, mas também da arte, né, em relação ao seu papel na escola, nas universidades, e como esse papel tem sido posto no segundo plano, e como isso tem sido, como nós reagimos pouco a isso, ou reagimos muito pouco a isso. Talvez sequer estejamos percebendo a força com que essa ofensiva é feita, as humanas. Então, nesse sentido, embora ela trabalhe com vários temas, inclusive da psicanálise, né, e parece muito interessante, a ideia de nojo que ela trabalha, me deu muita vontade de pedir todos os livros dela e ler a partir de agora. Então, obrigada por me fazer conduzir a minha leitura para uma teórica importante como Nussbaum. Um dos primeiros elementos,
para os quais ela chama atenção é o que ela chama de um câncer. Tá? Um câncer que a gente vem vivendo, que vem nos corroendo, e é como ela prefere, como ela gosta de caracterizar o que vem acontecendo com a democracia em todas as partes do mundo. Um câncer que está ligado, num determinado plano, à educação. Se liga diretamente à educação, que é de onde estamos falando, de dentro da universidade. E é o espaço para o qual formamos boa parte daqueles que por aqui passam, né? Porque atuam na educação. Sobretudo, por submeter, ser esse movimento um movimento que submete a educação ao lucro, a uma ideia de produtividade, e que por isso mesmo incentiva uma formação para a produção, ao mesmo tempo que ocorre um abandono, ela prefere assim chamar, da filosofia e da arte. Tá? Então, Nussbaum se posiciona em defesa das humanidades, é seu objetivo debater fundamentalmente o papel daquilo que ela chama de humanidades para o futuro da democracia brasileira, compreendendo que há um movimento acontecendo, sim, em toda a sociedade em relação à democracia. A gente percebe muito mais o movimento econômico, esse nos chama a atenção, até porque esses dados são postos à mesa todos os dias, ela vai confrontar esses dados, o modo como são postos e a intencionalidade disso, e como poderíamos lidar com isso, né? Sobretudo a presença do PIB em todas as análises. Nussbaum é uma filósofa que tem, junto com a Amartya Sen e outros pensadores, outros filósofos contemporâneos, uma contribuição muito importante em relação ao papel do desenvolvimento humano na sociedade. É uma das filósofas que contribui com conceitos centrais para a gente pensar essa questão, junto com a Amartya Sen, a ideia de Amartya Sen foi o prêmio Nobel da Economia, se não me engano, pelos anos 90. Então, junto com ele, ela fez um trabalho importante na Índia, né? Inclusive de investigação da realidade indiana, mas também de outros países. Ela viveu muitos anos na Índia e atribui aquele país, diz que aquele país é o seu segundo espaço, sua segunda casa, né? Então, boa parte das suas análises partem da realidade americana, mas também do Reino Unido, do que vem acontecendo na Europa. Eu não encontrei nenhuma análise voltada à América Latina, e ao Brasil. Mas penso que os dados que ela nos propõe nos permitem fazer uma série de reflexões aqui. Tá? Então, nos desafia uma série de questões. Então, voltando a essa questão daquilo que corrói a democracia, né? Então, ela nos fala que vivemos no momento uma crise da educação. Ela é silenciosa, mas nem por isso de proporções menores. As proporções são gigantescas, são enormes. E essa crise tem relação direta com dois modelos de educação. Dois modelos antagônicos, digamos assim, não quer dizer que existam só dois, mas ela prefere colocar esses dois modelos porque estão diretamente relacionados a concepções de sociedade, a modelos econômicos que fazem parte dos dados e estatísticas e que vêm sendo trazidos para a educação quando se fala dela. E vem justamente impondo as alterações, as mudanças na educação a partir desses elementos. Só que nós nos voltamos mais, a sociedade desperta a atenção da sociedade à crise econômica, mas nos chama menos atenção e talvez muito mais num universo restrito a nós, a crise no modelo educacional. Desse muito poucos falam, talvez dentro das universidades, dentro das escolas e muito menos lá fora, né? Muito menos nesse universo todo. Então, esses dois modelos de educação estão ligados, primeiro, a uma ideia de crescimento econômico, é um modelo de educação voltado para essa ideia de crescimento econômico, que nós vamos ver, Nussbaum chama de uma ideia arcaica, que é aquela ideia de crescimento econômico sempre está ligada ao PIB, os dados do PIB. Como ela tem uma contribuição importante,
ela vai dizer que quem evoluiu um pouquinho em termos de análise econômica foi para além disso e compreende desenvolvimento humano. Não se pode observar as sociedades, falar de uma sociedade em desenvolvimento sem falar do aspecto humano, que é o que constitui sobremaneira as sociedades, incluindo aí homens, mulheres, incluindo aí negros, brancos, enfim, todas as questões que dizem respeito ao universo da sociedade, ao modo como é constituído e as pessoas que, mesmo constituindo minorias, os espaços que ocupam minorias estabelecidas mesmo, precisam ser levados em conta. Quando ela chama atenção para essa questão do desenvolvimento econômico e os efeitos em relação à educação, Marta nos fala que ela não quer com isso dizer que o desenvolvimento econômico não seja importante. Aliás, Nussbaum é uma filósofa liberal, uma defensora do estado de bem-estar social, na mesma linha de Rawls, de Amartya Sen, nesse sentido, estariam dentro desse quadrado, né? Mas tem, como eu disse, contribuições importantes no sentido de pensar as mulheres, de pensar as questões de gênero, de pensar as questões étnicas e raciais, né, que a gente não vai conseguir abordar nesse recorte que eu fiz, mas nos deixam uma série de questões para refletir. Tá? Então, ela diz, é possível aliar desenvolvimento econômico e humano? Penso que sim, penso que é possível que a gente pense, que a gente considere essa perspectiva. E quando a gente pensa na educação, a gente precisa também pensar um modelo de educação que forme pessoas, claro, tudo bem, para o trabalho, forme pessoas pensando no desenvolvimento da ciência, da tecnologia. Não queremos com isso dizer que tecnologia e ciência não são importantes, que não sejam fundamentais na sociedade, sobretudo porque quem governa as sociedades e as sociedades, as lideranças que estão à frente das sociedades estão muito preocupadas com a globalização, com a era da globalização e seu desenvolvimento, dizendo. Mas isso não é motivo para a gente abrir mão daquilo que é tão cara a formação humana, que é o desenvolvimento de competências e valores humanitários. Tá? Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, dá para desenvolver os aspectos do humanitário, dá para, ao mesmo tempo que se trabalha com tecnologia, com ciência. Aliás, na concepção, na compreensão de Nussbaum, congelar uma parte, relegar o conhecimento, a formação dos jovens apenas a um desses aspectos, considerando a necessidade de enriquecimento, lucratividade das sociedades, é justamente deixar de enfatizar o aspecto do humano. É formar verdadeiras máquinas, como muitas vezes a gente diz, né? Ou o que ela chamaria de manada, pensamento de manada, né? Ou pensamento de rebanho, né? Então, essa preocupação justamente é que vem tomando conta da educação, uma educação formada com prioridade para a formação de agentes produtivos, para o lucro, que desenvolvam, tragam desenvolvimento. Ela pergunta que desenvolvimento, né? Desenvolvimento econômico para a sociedade, mas que desenvolvimento é esse, né? Sem se preocupar tanto assim sem se preocupar ou relegando mesmo, ela aponta para alguns dados bem sérios para a questão da formação humanitária, que acaba sendo desprezada. E assim, tanto no livro dela quanto no artigo que ela escreve, todos vocês têm acesso pela internet, está traduzido, é um artigo de 2006, se não me engano, eu anotei cidade em outro lugar, 2015, desculpa. O livro Sem Fins Lucrativos é de 2009, de 2007, traduzido tem uma edição da Vozes muito boa, de 2009. O artigo é mais recente, é de 2010, tá? Mas ele é fruto de conferências que ela fez nos anos de 2008 e 2009. Esse artigo se chama Educação para o Lucro, Educação para a Liberdade. E a minha impressão é que depois ela desenvolve o livro justamente considerando uma série de aspectos que ela já vinha levantando aqui.
Nesse artigo, claro que a gente encontra alguns conceitos do autor e eles nos remetem a outras obras dela. A gente sente a necessidade de percorrer outros materiais, essa riqueza da produção dela. Mas nesse artigo ela levanta alguns problemas assim. São diagnósticos mesmo, situações vividas por ela. Por exemplo, deixa eu usar um dado. Nussbaum foi uma das pessoas, uma das lideranças fundamentais na campanha do Obama, por exemplo. E alguns leitores dela dizem que há uma insatisfação muito grande expressa nesse material produzido por ela, quando ele passa a nomear quem vai ser o staff no seu país que vai cuidar da educação. Mas o artigo não se volta especificamente para o caso americano, nem no livro. A gente vê o caso americano citado em vários exemplos. E um desses exemplos é a situação que ela chama de relatos da crise da educação, quando a secretária Margaret Spillings, a secretária de Educação americana, que representa a Comissão do Departamento de Educação dos Estados Unidos, mostra alguns dados da educação americana e nesses dados só configura os dados relacionados às áreas técnicas. Isso para as universidades, quando ela analisa, quando ela analisa o ensino superior, ela deixa de lado os dados sequer tomam as humanidades, sequer falam de filosofia, ou de história, ou de sociologia ou artes. Tá? Não abordam, falam apenas da importância da formação técnica e sequer sugerem a ausência dessas habilidades. O segundo relato que ela faz é o do reitor de Harvard na Índia, né? Levando para lá a produção da Universidade de Harvard. Quando a fala dele se volta, primeiro que ela é um recorte, é só para empresários. É só para empresários e para quem pode pagar para estar presente ao evento. E o segundo aspecto é a ênfase que é dada. É apenas a ênfase, a ciência básica e nada da criatividade, a ciência voltada a ganhos de curto prazo na indústria, que é essa parceria que se pretende firmar. Né? E aí o mais sério que ela acha, que é a ida dela ao laboratório de escola, onde John Dewey, fundada por John Dewey, quando ela imaginava falar para um público que sabia muito mais do que ela. E ela fica pasma porque, quando fala de Dewey, ela apresenta um pensamento básico que as pessoas não conhecem. Por quê? Porque os pais, enfim, a clientela, como assim chamada, nesse laboratório escola, tem interesse em que seus filhos tenham formação para ter um bom desenvolvimento financeiro, né, que muitas vezes nós ouvimos aqui dentro mesmo. Esse é outro relato que ela faz, de pais dizendo que, ora, meu filho escolheu filosofia, né, o que ele vai fazer com isso? Sobretudo agora, né? O que ele vai fazer com isso? Com filosofia? A gente escuta esse relato constantemente dos nossos acadêmicos, aqui um dilema entre escolher aquilo que traz resultado financeiro e que se compreende, o mercado compreende que traz resultado financeiro, e os estudos voltados às áreas de humanas. Né? Esta crise de educação, enfim, segundo a Nussbaum, então essa é uma relação importante, ela tem duas relações importantes. O que ela pensa da educação, tá? De forma bem genérica, porque é toda uma obra, né? E, aliás, tem outra obra em que ela trata da educação americana especificamente. Eu sequer tive contato com essa obra até agora, eu confesso minha falha aí, tá? Tenho necessidade de trabalhar com ela. O que ela pensa da educação, então? O papel da educação não é só das instituições, é também da família. As famílias também educam, têm um papel central na formação do sujeito, na formação para a cidadania. Mas o seu recorte se volta ao papel das escolas, ao papel das universidades. Tá? Esse recorte aqui não enfatiza, portanto, o papel de pais e educadores domésticos, digamos assim, na formação dos jovens. Então, nas análises que ela faz sobre educação, é importante lembrar que está presente sempre a sua
análise, os elementos, as competências e possíveis habilidades, ou até o que ela chamaria de capabilities, oportunidades e capacidades, que não dá para pensar como comercializáveis, tá? E, portanto, não se encaixam dentro dos dados de uma concepção economicista, uma concepção que leva em conta o PIB e não esses outros elementos da criticidade, da formação imaginativa, da qual a arte é capaz, né? E assim por diante. Da possibilidade de colocar-se no lugar do outro, que é algo que é uma habilidade, sobretudo, na qual as humanidades têm um papel central. E ela traz, então, sim, que a ciência e a tecnologia são fundamentais para o bem-estar da humanidade, mas que nós estamos lidando com duas concepções. Eu vou deixar aqui, eu vou tentar recortar, fazer uma fala final aqui, que tem muita coisa, tem muita provocação. Nós estamos lidando com uma velha, arcaica, retrógrada concepção de desenvolvimento para a educação, que deriva de uma velha concepção, um velho modelo de economia, que é esse baseado na ideia de que tudo se mede pelos índices do PIB per capita. Os dados de desenvolvimento são analisados, então, totalizando quanto se produz, né? Se observa a sociedade, quanto ela é capaz de produzir, sem observar dados como distribuição de renda, correções de problemas que geram inequidades na sociedade, como questões de gênero. No caso da Índia, a falta de acesso das mulheres à educação. No caso da Índia também, e esse é um caso que a gente poderia refletir, os camponeses pobres, mesmo que a renda per capita aumente, isso não quer dizer que os camponeses pobres tenham acesso à alfabetização. Veja, a gente fala, se a gente pegar Cuba, eu e Esther estivemos por lá no ano passado, um país extremamente pobre, com uma renda per capita terrível, né? Sem nenhum analfabeto. Talvez os analfabetos sejam aqueles que têm outras condições que não o problema do acesso à educação. Sem nenhum analfabeto, sem ninguém fora da compreensão da saúde também, que é um elemento fundamental nas capabilities analisadas por Nussbaum, né? E, então, as consequências disso são, mesmo que a gente não perceba, elas estão diretamente presentes na educação e nas reformas que vêm sendo propostas. Porque quando se observa os dados de educação, se observa justamente a partir da análise desses dados. Renda per capita, o desenvolvimento. Não se ela está corrigindo desigualdade, se está incluindo quem está fora, se está observando as minorias, se está acessando, se está permitindo à sociedade que enxergue os invisíveis, aqueles que quase sempre são invisíveis na sociedade. Não considere esses dados. Segundo Nussbaum, os economistas hoje, pelo menos quem tem pesquisado economia, já não trabalha mais só com esse dado arcaico. Imagine, então, quem está dentro das universidades. Não deveria ser assim, né? Então, trabalha com outros dados. Hoje não se desconsideraria mais, a partir do momento que se cria, que se pensa a ideia do IDH, não pode mais se pensar o desenvolvimento econômico sem juntar a ele a ideia de desenvolvimento humano, né? De somar a ele. E quando se traz isso para dentro da educação, pensa nos bons, aí então nós sequer estamos deixando de levar em conta que esse dado nos afeta diretamente com índices e informações que jogam fora as humanidades, deixam de lado as humanidades porque elas têm um papel que não é relevante nesse momento, quando os dados que importam são os dados econômicos nessa perspectiva retrógrada velha, que ela prefere chamar de old, né? Então ficam fora a arte e a literatura, fica fora a história, fica fora a filosofia e a sua importância. Obrigada.